gente, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, meu nome é Raíra e no vídeo de hoje eu estou aqui para trazer a segunda parte de um vídeo que vocês me pediram muito, que é sobre o mercado de trabalho na área de relações internacionais. Para quem ainda não conhece o canal, ou mesmo já conhece e ainda não é inscrito, eu convido vocês a se inscreverem aqui no canal para vocês conseguirem acompanhar o conteúdo aqui mais de perto, porque como a gente sabe, o YouTube não entrega mais vídeo para todos os inscritos. Então é muito importante que vocês se inscrevam e ativem o sininho de notificação para sempre quando sair um vídeo novo aqui, vocês poderem receber em primeira mão. E para além disso também, eu tenho o meu Instagram pessoal, que é o @Raíra, e lá eu falo um pouquinho com vocês mais coisas do dia a dia, mostro um pouquinho da minha vida pessoal. E converso muito sobre relações internacionais também, então seria muito bacana se vocês me seguissem lá no Instagram também para dar uma forcinha, ia ser muito legal ter vocês por lá também. Então sejam muito bem-vindos aqui a mais um vídeo neste canal muito legal. Gente, eu tinha feito um vídeo sobre relações internacionais, sobre mercado de trabalho, né, já há um tempo, e eu disse no vídeo que eu ia separar esse vídeo em 3 partes, que era uma parte introdutória, que foi o que eu fiz, vou deixar ele aqui no card para vocês poderem assistir logo depois de assistir esse daqui, e uma segunda parte que seria sobre o mercado de trabalho da área pública, né, de relações internacionais, e um terceiro vídeo aí da área privada, que ainda vai sair no canal, ele ainda não está disponível. Então, aliás, se vocês quiserem dar mais sugestão de vídeos também relacionados a mercado de trabalho, escrevam aqui embaixo, que aí eu trago pra vocês, tá? Bom, gente, como eu disse no outro vídeo pra vocês, o mercado de trabalho de relações internacionais, por ser um curso muito multidisciplinar, né, é um curso em que você pode abordar várias áreas dentro de uma faculdade só. Então a gente tem economia política, a gente tem direito internacional, a gente tem um pouquinho aí de gestão, a gente tem, enfim, várias áreas que a gente pode abordar. É importante, no primeiro momento, vocês terem noção de que apenas com o currículo de relações internacionais, de licenciatura, de bacharelado em relações internacionais, é muito difícil de ingressar numa área, no mercado de trabalho mais focado. O que eu quero dizer? Não adianta você só fazer o curso de relações internacionais para tentar aí se candidatar para uma ONG, para uma organização internacional ou até mesmo para uma multinacional, né, no setor privado. As áreas das relações internacionais necessitam especificamente de uma formação, de uma especialização. Por isso que é importante, quando você tiver no curso e você começar a ter aí as suas aulas, né, de várias áreas diferentes, direitos humanos, resolução de conflitos, economia política e etc., vocês terem já em mente o que é que seria viável para vocês fazerem de mestrado ou de pós-graduação. Então eu vou explicar para vocês mais ou menos, gente, lembrando, tá? Eu sou estudante de RI, então eu vou, quer dizer, me formei em relações internacionais, né? Então eu vou falar para vocês um pouquinho do que eu aprendi ao longo da faculdade, do que eu aprendi me candidatando a estágios, como por exemplo esse que eu tô fazendo agora, do que eu aprendi também com recomendação de professores. Então eu não sou nenhuma expert aí em relações internacionais, estou falando de estudante para estudante, de jovem para jovem, que fica bem perdidinho aí nessa área. Bom, gente, a área pública de relações internacionais, ela mexe muito com organizações no setor público, tanto nacional, tanto na esfera nacional do país, quanto na esfera internacional. Ou seja, a gente pode estar aí trabalhando em organizações internacionais, em ONGs internacionais, como a gente também pode trabalhar em ministérios, em setores públicos de prefeituras, de estados, não necessariamente sair do seu país para trabalhar com RI. Porque teve uma vez que eu vi uma mensagem no meu Instagram de uma seguidora falando assim: Raíra, eu quero fazer RI, mas eu não tenho vontade de sair do Brasil. Então eu necessariamente tenho que fazer tenho que entrar em algum tipo de carreira para ficar viajando, para morar em outro país? E a resposta é não. Tem toda essa ideia em volta de RI, né, que todo mundo fala: nossa, mas eu quero fazer relações internacionais porque eu vou sair viajando o mundo. Claro que tem profissões que podem aí te abrir mais portas para fazer viagens e ter experiências internacionais, mas não necessariamente
sua carreira vai depender de você morar fora ou de você ficar viajando. Então, gente, eu vou mostrar algumas opções de carreiras, ai, chutei meu pé, que a gente pode entrar na área de RI no setor público. A primeira opção, que normalmente é a mais comum de se trabalhar na esfera pública, são as organizações internacionais. É importante lembrar aqui, gente, que organização internacional não é uma filial de uma empresa internacional. Então não é porque uma organização internacional trabalha de uma forma num país X que ela vai trabalhar de uma forma igual no país Y. Isso vai depender de todo um contexto socioeconômico e político daquele país. O que eu quero dizer? Você trabalhar num escritório da ONU em Nova York você não vai ter as mesmas tarefas, por exemplo, do que você trabalhar no escritório da ONU aqui no Brasil, porque cada país demanda, né, suas atividades, suas agendas de uma maneira diferente. Então, mesmo que seja uma mesma organização internacional, ela vai buscar trabalhar com aquilo que o país precisa. Uma organização internacional dentro de um país em desenvolvimento, como por exemplo países da América Latina, países africanos e alguns países asiáticos, vão ter demandas diferentes, questões que são muito mais fortes nesses países. As organizações internacionais, gente, elas servem basicamente, como eu disse, elas não são empresas, então elas não estão ali para fazer dinheiro. As organizações também, né, claro, porque toda organização internacional precisa de dinheiro para se manter, mas o que eu quero dizer as organizações internacionais, elas servem basicamente como pontes entre estados. Então a gente vê, por exemplo, a União Europeia, a gente vê, por exemplo, que é um bloco, né, a gente vê, por exemplo, a ONU, né, que é a maior organização internacional do mundo, que envolve mais países no mundo, e essas organizações internacionais, essas OIs, elas servem como ponte no sentido de facilitar a comunicação entre os países aí, facilitar acordos entre os países e também tentar desenvolver os países. A gente tem aí na ONU países que são extremamente ricos, países que são extremamente pobres, e o trabalho deles é justamente tentar equilibrar isso daí sem que haja um conflito, sem que haja desigualdade. Dentro desse contexto existem várias suborganizações, várias organizações internacionais dentro da ONU. A gente vê o PNUD, que é onde eu estou estagiando, vê a OEA, que é a Organização dos Estados Americanos, tem a Unicef, enfim. Basicamente, as organizações internacionais, elas trabalham nesse cunho internacional no sentido de melhorar os países, tanto no setor econômico, social, ambiental, cultural. Então são várias organizações aí, e por isso que eu falo que é interessante tentar ter esse olhar ao longo da sua graduação, do seu mestrado, enfim, do seu pós. Para quê? Para você já saber em que área você gostaria de trabalhar. Então, por exemplo, Raíra, tá? Tô dando um exemplo meu. Eu nunca me interessei muito pro setor privado, que é a área de multinacional, de empresas privadas, que também eu vou abranger um pouco mais em outro vídeo. Sempre gostei mais do setor público da área de relações internacionais. E como eu me interessei ao longo de toda a minha graduação, eu sempre me interessei mais por matérias que fossem ligadas à área de desenvolvimento regional, de cooperação para o desenvolvimento, de desenvolvimento de países mais pobres, enfim, crescimento econômico, igualdade social. Todas essas questões no curso sempre me encantaram muito. E como eu vi que eu gostava muito do setor público de RI, eu comecei a pesquisar áreas e organizações que pudessem me levar para esse setor. O PNUD, por exemplo, que é o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, é uma das áreas que cuida dessa questão de desenvolvimento e tem sede em vários países do mundo, incluindo nos países em desenvolvimento. Atualmente eu estou estagiando aqui no Brasil e a gente aqui não trabalha só com programas para o Brasil. Então eu estou trabalhando com programas para América Latina, para África, para Ásia, países mesmo que estão em desenvolvimento ou que são mais pobres e precisam crescer, né? Vou parar de falar essa palavra desenvolver. Então, como eu disse pra vocês, as OIs, elas atuam nessa junção aí de estados para defender agendas específicas. Tem OIs que trabalham mais com questão política, do tipo resolução de conflitos, tem OIs que trabalham mais no cunho econômico, tem OIs que trabalham mais no cunho social, tipo a Unicef, etc. Então a gente tem, por exemplo, a ONU, que é um alcance mais universal, que é uma organização que trabalha com vários países de vários continentes diferentes.
A gente tem o Mercosul, por exemplo, que é uma organização internacional, um bloco, né, regional, ou seja, abrange países de uma região só, como por exemplo a União Europeia também, que abrange países europeus, são blocos mais regionais. A gente tem o BRICS, que é um bloco sul-sul, né, que a gente chama, que é um bloco que trabalha com a cooperação de países do sul. Lembrando que países do sul, gente, na política, não são países do hemisfério sul, e sim países do sul global, ou seja, países de economia emergente. Para além das organizações internacionais também, gente, a gente tem a área de consultoria, de análise internacional, então você pode ser um analista internacional, você pode trabalhar para uma organização ou para uma empresa, estudando casos específicos, e também você pode trabalhar como representante de delegação, né, que são os embaixadores, são os diplomatas, onde você representa o seu país em outro país, onde você representa uma organização, um bloco em conferências. Uma coisa, gente, que é muito importante de lembrar, principalmente para quem trabalha para quem quer trabalhar na área pública, né, principalmente, porque na área privada a gente acaba ficando um pouco mais fixado, digamos. A gente não tem muito essa mobilidade, né, dependendo da área. Mas na área pública, a tendência de você ter uma maior mobilidade e de você ter contato com mais gente de fora é maior, porque as organizações internacionais ou até mesmo as ONGs, elas se relacionam muito com o exterior. Então, independente de você estar no seu país ou não, você vai estar sempre com pessoas de fora. E o que é interessante e importante falar para quem quer trabalhar nessa área pública, principalmente, tem que ter esse senso multicultural. O que é isso? É você entender que você não vai estar trabalhando só com pessoas do seu país, da sua nacionalidade, da sua língua. É você entender que você pode estar trabalhando com pessoas de contextos totalmente diferentes, de culturas muito diferentes da sua, que não falem a sua língua, então tem que estar sempre muito aberto. Eu sei que isso às vezes parece uma coisa muito óbvia de falar, mas é porque no dia a dia existem hábitos e existem línguas, né? Mesmo a barreira linguística, e isso pode atrapalhar muito o ambiente de trabalho em si. Dependendo da cultura, das pessoas de diferentes culturas que você trabalha, você tem que entender que eles têm hábitos, eles têm formas de se comunicar e formas de tratamento diferentes do seu, e isso é uma coisa que a gente tem que levar muito em conta, porque isso afeta diretamente no ambiente de trabalho. Por isso que, por exemplo, nessas organizações internacionais e até mesmo em ONGs, eles pedem currículos de pessoas que tenham a experiência internacional, e não necessariamente você precisa ter feito um intercâmbio ou viajado ou etc e tal. É um diferencial para quem quer essa área, é um diferencial você ter experiência internacional, que a pessoa vê que você já soube lidar com isso antes na sua vida, mas para quem não teve, é interessante mostrar no currículo e numa entrevista de emprego que você tem um interesse e você tem essa capacidade de lidar com outras pessoas. Você tem que mostrar que você é proativo nesse sentido, de que você é aberto para conhecer outras pessoas, para conhecer outras culturas, porque se eles veem que você é uma pessoa muito quadrada, que não gosta muito de sair da zona de conforto, que nunca teve essa experiência, esse contato com pessoas de fora, talvez isso seja um motivo para eles não te selecionarem. Por isso que é interessante se envolver em projetos internacionais, fazer aulas de línguas, enfim, qualquer tipo de coisa que você possa acrescentar no seu currículo, que ter esse envolvimento com o exterior ou com outras culturas, pode agregar muito na hora de você ser selecionado ou não. A carreira acadêmica e de pesquisa também é uma área do setor público que a pessoa pode trabalhar, no sentido de ser pesquisador, desenvolver artigos acadêmicos, ou até mesmo ser um professor, né? Tem muita gente de RI que segue a carreira de RI para depois trabalhar em faculdade, trabalhar num curso de mestrado, de doutorado e ser professor acadêmico. Eu acho essa área incrível, inclusive é uma área que eu tinha muito interesse também, que é a área acadêmica, em que você, para além de desenvolver essa pesquisa que eu falei, você pode estar aí desenvolvendo estudos, artigos de opinião ou até mesmo artigos científicos. Você pode trabalhar em campo, ir para um país, pesquisar uma situação do país, desenvolver ali um estudo em cima daquele tema que você gosta, que você tem um interesse em voltar à sua área de profissional, né? E depois você pode atuar na área acadêmica, dando aulas, enfim, fazendo cursos, fazendo palestras, o que eu acho extremamente interessante. A área acadêmica, ela é mais rigorosa ainda, porque a área acadêmica, ela pede que os professores tenham mestrado, tenham doutorado, para ver mesmo que o professor tem aquela bagagem de estudos, né? Por isso que a gente fala, RI, você vai ler
antes do curso, você vai ler durante o curso, você vai ler depois do curso. A gente nunca para de estudar. Principalmente para quem quer seguir nessa área de pesquisa, é estudo atrás de estudo, gente. Não é livrinho assim não, uns livrão desse tamanho, entendeu? Para além disso, também a gente tem a diplomacia, que também é um vídeo que eu vou fazer mais específico. Eu vou falar aqui sobre diplomacia para vocês, mas eu vou fazer um vídeo mais específico sobre isso, porque eu quero falar sobre o processo de estudos, como é que funciona o concurso da Rio Branco, quanto tempo, o que você estuda. O diplomata, gente, basicamente é o representante internacional do seu país. Então, por exemplo, eu, Raíra, quero representar o meu país, o Brasil, nas reuniões das Nações Unidas, em tratados internacionais. Eu quero ser a representante internacional do Brasil, eu quero ser a voz do Brasil lá fora. Quem faz isso é um diplomata. O diplomata, ele primeiro passa por um curso no Instituto Rio Branco, que é um instituto onde forma embaixadores, onde forma diplomatas aqui no Brasil. Para você se tornar um diplomata, você passa por várias coisas, então não é só você fazer esse curso e você se formou e falou, eu sou diplomata, não. Você passa por vários processos, você primeiro entra em cargos menores e vai subindo de cargo ao longo dos anos, né, que você vai criando experiência profissional. Para você se tornar um diplomata, você também tem que estudar muito. É um curso, assim, extremamente pesado, não é algo fácil, as pessoas ficam muitos anos estudando, mas é uma carreira muito bonita, né? Porque você tá aí representando o seu país em frente a outras nações com grandes figuras políticas internacionais. Eu vou fazer um vídeo mais detalhado sobre essa área de diplomacia, porque eu acho que é uma carreira muito densa e é uma carreira que muita gente quer. Então eu acho que é melhor fazer um vídeo dedicado a isso. Para além disso, a gente tem as ONGs, né? Como eu falei antes para vocês um pouquinho. As ONGs são organizações não governamentais, ou seja, são organizações que não dependem do auxílio financeiro do governo. Então, às vezes, elas dependem do financiamento de outras ONGs ou de organizações internacionais. Então, por exemplo, a ONU financia muitas ONGs e cada ONG trabalha num campo diferente. As organizações internacionais, como eu disse para vocês, elas trabalham num foco, mas elas dependem de outras áreas para estar ali trabalhando. As ONGs, elas não necessariamente precisam focar em todas as áreas ao mesmo tempo. As ONGs, gente, como eu falei pra vocês, elas têm um trabalho mais direcionado. Então, elas são que nem as organizações internacionais, no sentido de elas trabalham com um foco, mas abrangem, né, outros setores. Mas as ONGs, elas têm um trabalho ainda mais direcionado. Por quê? Porque elas são organizações não governamentais. Então, não necessariamente elas dependem do governo local, né, para funcionar. Porque o que acontece com as organizações internacionais é que elas trabalham em campo dependendo daquela política ali em volta, né? A forma como elas dialogam dentro do país vai depender diretamente da situação que aquele país está atual. Então, na situação política, a situação social, a situação econômica. As ONGs, elas defendem agendas específicas de cunho mais direcionado, mas elas não dependem do governo. Ela tem a forma de financiamento por fora, externa. E para além disso, gente, a gente também tem a esfera pública no setor municipal, estadual, que nem eu falei para vocês. Aqui, dentro dos países, a gente tem as cidades, a gente tem os estados, e também a gente tem o Ministério das Relações Exteriores. Então, é muito interessante a gente ver que cada um desses setores, por exemplo, o Estado, né? A gente vê, por exemplo, o Estado de Minas Gerais, ele tem o setor de relações internacionais dentro da questão estadual, porque é claro que existem projetos, existem agendas, existem situações que vai ser necessário dialogar com organizações internacionais, com empresas privadas lá fora. Fora isso, gente, também tem organizações dentro do Brasil, empresas, né, multinacionais dentro do Brasil, que tem esse cunho mais empresarial, mas que são governamentais, como por exemplo a Petrobras. A gente tem, enfim, ou então a Itaipu, por exemplo. Vou dar um exemplo. A Itaipu é uma empresa, mas ela trabalha nesse cunho internacional e ela necessariamente depende do governo, porque ela é governamental. Só que o que é importante colocar em mente não adianta você querer trabalhar com alguma coisa assim que você se formar, principalmente nesse setor de organizações internacionais, porque eles pedem especialização. E principalmente organizações maiores, como por exemplo ONU, Mercosul, ou então blocos econômicos, União Europeia, enfim, qualquer tipo de bloco econômico que seja maior, que tenha mais nome no cenário internacional,
eles também pedem muita experiência na área. Se vocês entrarem mesmo no site da ONU, eu tô dando exemplo da ONU, que é a organização assim mais famosa, e dentro da ONU tem as outras organizações internacionais que ela dialoga, né? E se você olhar mesmo no site da ONU, a maioria das vagas de emprego remunerado que eles têm, tem como requisito tempo mínimo de experiência na área, tantos anos trabalhando como um profissional de não sei o quê, ou então mesmo sendo analista das relações internacionais. Também pode trabalhar com direito internacional, que é uma área muito legal, trabalhar aí no Tribunal de Justiça, é muito bacana. Também, gente, é interessante trabalhar com projetos em específico, né? Então, não em áreas, não em organizações em específico, mas trabalhar com projetos internacionais em específico. Por exemplo, a gente tem agora o One Belt One Road, que é um projeto chinês de uma linha aí de ferrovias que vai cruzar da China até a Europa, e é um projeto que vai revolucionar a questão econômica aí da China. É um projeto que já está crescendo demais. Pesquisem na internet, eu vou escrever aqui embaixo o nome desse projeto para vocês darem uma pesquisada depois. E tem muita gente se especializando no One Belt One Road, que é algo que vai crescer demais. Eu tô dando um exemplo desse projeto em específico, porque é algo que vai envolver muitos profissionais, é uma área que está buscando muita gente de fora para trabalhar, e já existem mestrados e cursos de especialização para a construção desse projeto, porque vai ser um boom enorme para a economia internacional. Bom, gente, eu sei que eu falei demais, eu espero que esse vídeo não tenha ficado muito longo, mas eu espero que tenha ajudado vocês um pouquinho, pelo menos, nessas dúvidas aí sobre o setor público. Em breve eu trarei um pouco do setor privado. Deixem todas as dúvidas de vocês aqui embaixo, é muito importante lembrar isso, para vocês irem falando comigo, para vocês irem me direcionando do que é que vocês querem que eu grave aqui também, do tipo de assunto que vocês querem que eu traga em relação a essa área de mercado de trabalho. E também me sigam no Instagram, gente, porque lá eu sempre aviso, mesmo que vocês não recebam aqui a notificação, lá eu tô sempre avisando de vídeo novo. Gosto de conversar com vocês por lá, então vamos lá seguir, vamos acompanhar mais de perto, tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado, um beijão e vejo vocês no próximo vídeo. Até lá!